Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, trazendo notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdo diários para vocês sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Galera, preparei para vocês 3 cortes, o primeiro da ESPN Brasil, do Grupo Disney, também do SBT Sport Rio e dos donos da bola do Rio de Janeiro, trazendo as últimas notícias e novidades do Flamengo. Você não vai perguntar pro Pedro se deixou chegar, é isso? Não, mas eu falei que é o grande, já falei que é o grande plot twist da temporada. Pode ser? Você já assistiu o filme do Stallone? Rock 4? Ele apanhou do Drago o filme inteiro, no final. É filme repetido, né? Porque a gente já viu esse filme em outros campeonatos. Então, o Rambo. Era tiro em cima do Rambo o filme inteiro, no final. Quem ganhou a guerra? Ele, o Rambo. Você já viu esse filme, não foi, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço pra você, abraço Marra, abraço Breler, todos os amigos nesse Sport Center. Acho que o próprio Flamengo já viu esse filme, né? 2009, 2020 também foram campeonatos que o time não liderou até a penúltima rodada, quando chegou à ponta da tabela e aí confirmou o título na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas está bem distante ainda, né? São 9 pontos ali de vantagem para o Botafogo ainda. Então, o Thiago Maia ontem até abordou um pouco a questão de sonhar, ainda sonha e tudo mais, mas o Flamengo está querendo a batida do Tite ali, essa titibilidade, ganhando de 1-0, 2-0, bem seguro. Teve as possibilidade do Rossi ali, que ele teve que intervir nos 2 jogos, mas ontem foi um jogo bem disputado, né? Um jogo bem bacana no Maracanã, entre as duas equipes, em que pese pontos distantes do estádio, brigas, etc, leva até morte, infelizmente, mas dentro do estádio uma briga no gogó, bem bacana, 69 mil pessoas, aquele clima mesmo de clássico foi bem legal mesmo, um clima bem acirrado ali, a disputa bem grande entre as duas equipes. Então foi um clássico bacana de se assistir e o Flamengo bem, como eu disse, na batida, já se adaptando ao Tite mesmo. No segundo tempo resistiu em alguns momentos às investidas do Vasco e aí conseguiu de fato essa vitória de 1-0, até uma arrancada do Gabigol ali pelo lado esquerdo, recebeu uma bola do Thiago Maia, rolou pro meio e aí o Gerson bateu. Então a primeira vez do Tite comandando o Flamengo no Maracanã, foi um momento especial, ele falou sobre isso depois do jogo. Então o Flamengo nessa batida aí de 100% do Tite, manter isso até o fim do campeonato parece bastante difícil, mas como eu disse, uma tarde de primeira vez no Maracanã, vários tiveram a sua primeira vez no Clássico dos Milhões e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O doce gosto da primeira vez, sensação que não se esquece. O primeiro Flamengo e Vasco no Maracanã, talvez não para milhões, mas para alguns, e justamente a quem se candidatava a protagonista na história, tanto rubro-negros quanto cruz-maltinos. Era uma tarde de primeira vez no Maracanã, Tite de um lado, Payet do outro, o primeiro clássico dos milhões de cada um. Quem saiu sorridente? Mais uma vez, como no primeiro turno, uma figurinha repetida, lado rubro-negro, de novo com um gol de Gerson. Lá no primeiro turno, o Coringa já tinha guardado o seu, de cabeça, na goleada de 4-1. E muito mudou desde então. Rossi, não mais Matheus Cunha, agora é o goleiro para impedir a bela cabeçada de Verratti, em vez de Pedro Raul. Ambos estreantes no clássico. Fabrício Bruno contra Léo Jardim e a trave era já um duelo antigo. O Vasco pressionava, colocava intensidade, tinha Payet com criatividade. Até Gabigol cruzar na área para o déjà vu rubro-negro, gol de Gerson. Vapo vá. A explosão vermelha e preta no Maracanã se confundiu com a de Tite, sensação que definitivamente não se esquece. Com toda uma atmosfera, a emoção ela fica aflorada. Ela é do torcedor, é a nossa também. A gente controla, mas nós somos humanos iguais. Feliz pelo resultado final, que a construção, no seu contexto geral, com a sensação de que foi merecedor. Isso nos deixa felizes. Se Sampaoli saiu e Tite assumiu, no Vasco foi igual.
Barbieri, no primeiro turno, deu lugar a Ramon Dias, com um amargo gosto de um primeiro Flamengo e Vasco, mas orgulhoso apesar de tudo. Vasco pudo competir, pudimos crearle situaciones, pudimos realmente hacer un partido intenso. El resultado justo hubiera sido un empate, porque los dos equipos se crearon situaciones, pero estoy muy contento y sé que vamos a pelear hasta el final. Estreias marcam e encharcam a memória para sempre. Na defesa de Rossi, no gol de Gerson, o Flamengo de Tite venceu de novo. Agora o Vasco, no Maracanã, é o doce gosto da primeira vez. E o Gerson é quem está na nossa tela. Desde a chegada de Tite, 2 jogos só, mas alguns números são importantes. Em gols, ele é o primeiro junto com o Ayrton Lucas e com o Pedro. Cada um fez um, tudo bem. Mas ele é o primeiro em dribles certos, o primeiro em passes no último terço e o segundo em ações na área do rival. E é o primeiro em mudança de lado de campo, que dá resultado imediatamente. Ali vai no... Ontem o Arrascaeta foi titular, o Everton Ribeiro ficou no banco, né? Mas ontem não, o Gerson ficou ali e foi o autor do gol. Até nas mudanças todas feitas pelo Flamengo, pelo Tite no segundo tempo, das entradas do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Everton Ribeiro, do Gabi, o Gerson estava ali no lugarzinho dele, Marra. Ele é um jogador que você não pode questionar a qualidade técnica, né? E se ele tiver... Não é nem espaço para jogar. Porque no lance do gol, não era bem espaço. Era bem... ter qualidade técnica. Porque o Paulo Henrique tenta diminuir o espaço, chega... Não tenho coragem de falar que ele chega atrasado, Bruno. Ele não consegue diminuir tão bem. E aí o Gerson acha uma puxada de bola para o lado esquerdo, um passe à profundidade e depois ele chega com muita velocidade para fazer o gol. Tem uma bobeada também do Paulinho, porque por trás dele sai o Thiago Maia, que ajuda na criação do lance do gol também. Mas a gente está falando de um jogador de altíssimo nível. Sim. E que deve estar super... A gente falou sobre isso semana passada, vamos falar de novo. A chegada do Tite... Algumas coisas chegam antes do Tite. Quando ele entra na porta para conversar com os jogadores sabem quem ele é. E você vai falar, o Flamengo tem um grupo de jogador que não está nem aí. Não, essa não é uma realidade. O Flamengo não estava conseguindo ganhar os jogos, não estava conseguindo jogar bem, mas o grupo de jogadores... As bolas aéreas ainda têm se demonstrado fragilidade e o Rossi salvou muito bem ontem, mas o Tite fez algo que era fundamental, que era estabilizar. O Flamengo, sim, depois que sai o Sampaoli, tem o Mário Jorge, acalma os ânimos e o Tite deu essa estabilidade. A partir da estabilidade, a missão dele agora é fazer a coisa evoluir. E aí aumentar o número de finalizações, tornar a criação um pouco mais orgânica, mais natural. E isso ele tem capacidade de fazer, mas ele cumpriu a primeira missão, que era de pacificação, de acalmar ânimos e, ao mesmo tempo, de tornar o Flamengo um pouco mais seguro. E a gente já vê isso, não só pelo segundo jogo consecutivo sem tomar gol, mas um Flamengo que consegue sair de situações complicadas pelo adversário. E o adversário ontem colocou o Flamengo em situação complicada em alguns momentos do jogo e o Flamengo teve argumentos e, o principal, confiança para sair desses momentos de baixo. Mas eu brinquei em relação à mudança do Gerson de lado de campo, como também no primeiro do ranking, e esse ranking nem existe, a gente nem colocou ali, porque isso é muito do Tite observar o jogo. Claro. Ele está vendo o jogo, ele está vendo que esse jogador pode funcionar melhor aqui agora, vou trocar ele de lado, e sem falar mudanças. As mudanças do Tite, assim, tipo, o lance do gol é uma mudança de lado de campo do Gerson e é uma mudança com participação do Gabigol, que não começou a partida de novo. E que, não sei se o Pedro tem outra informação, tudo assim, mas para mim está claro que não vai demorar para o Gabigol ser titular. De novo. Até porque, você concluiu, Marra, mas é porque... Sim, Não, porque assim, o Pedro, tecnicamente, também não está no melhor momento. Então, eu acho que os dois não vinham em grandes momentos. Sim, sim. É justificável você tirar uma estrelinha deles ali e falar, não está tão bem, vamos deixar esse aqui, porque o Pedro estava jogando mesmo, fica aí. Só que, na entrevista coletiva, o Tite falou, são 12 jogos, a gente está, avaliando tudo até o final, até para não responder sobre o contrato de Davi Luiz e tudo mais, que era coisa que ele não ia entrar nessa seara logo de cara para falar. Ele não ia se expor tanto assim. Mas, sim, são 12 jogos, agora 10. 2 ele já percebeu.
será mesmo que o Gabigol não merece uma outra oportunidade? Sim. Pela versatilidade, pela movimentação. A jogada do gol, o Pedro poderia fazer? Poderia. Mas é comum ele fazer? Não é comum. Não. O Gabigol é comum. E chega o Arrascaeta na área, mas poderia chegar o Pedro, o Bruno Henrique, o Gerson, vários. Porque o Gabigol é comum que ele saia da função do 9, da referência, e abra espaço para o outro. Isso não é uma cara do futebol do Tite? Eu acho que é. Como talvez seja também manter, não é, Pedro, os dois volantes ali, o Thiago e o Pulgar, ou o Alan, né, quando voltar. E o Gerson vai ficar, e aí você tem uma disputa do Everton com o Arrascaeta e talvez essa do Gabigol com o Pedro, a mesma de sempre, né, Pedro? Parece que fica... Essas mini disputas no Flamengo aí são um pouco eternas. Aquele quarteto que a gente estava acostumado parece que está desfeito mesmo, né? Não vai ser muito usual com o Tite. Ele vai alternar bastante esses jogadores. O Gabigol ontem me chamou bastante a atenção, não só a imensa vibração dele, assim que entrou na partida, estava muito pilhado, muito elétrico, para chamar bastante a torcida, o que ele vibrou depois do gol, mas a questão física, assim, como ele arrancou bastante no lance do gol, em algumas outras questões, que era algo cobrado bastante por torcedores. O Tite leva depois para a coletiva de imprensa, era uma característica dele na seleção brasileira também, levava auxiliares, etc. Ele levou ontem o preparador físico, o Fábio Mascheredian, e o Fábio Mascheredian falou que o Gabigol já evoluiu e vê maior margem de evolução para o Gabigol. O que você espera do Gabigol, geralmente esperava? O Gabigol caindo talvez mais pela direita, fazendo facão ali mais pela direita. Ontem ele estava aparecendo mais para o lado esquerdo e foi ali que surgiu o gol. Então são características interessantes de você observar, e o Gabigol retomando um pouco mais de arranque e velocidade, que era algo que ele tinha nos bons momentos dele em 2019, 2020, era muito cobrado. Então é não sei se dá para chamar de início de resgate ali do Tite e tudo mais, mas é algo interessante a se notar, observar isso, e vai começar a se repetir com maior constância. E o Rossi trabalhou muito, e esse lance do Zé Gabriel, né? O lance do Praxedes. Não dá para crucificar o técnico por querer ganhar o jogo, mas ao mesmo tempo é um resultado para o Vasco lamentar muito. Não, e ele não podia pôr o Rossi, que estava, né, tava fora, o Marlon também. E aí são as primeiras opções dele. E aí você olha para o outro lado, é um técnico como o Tite que pode entrar com Everton Ribeiro, Gabigol, você tem Luiz Araújo, um repertório muito maior. Técnico boa do outro lado. do Luiz Araújo, inclusive. Foi bem, o Luiz Araújo ajudou o Flamengo a entrar mais no jogo, porque até o momento das substituições, o Vasco era novamente melhor. E o Flamengo consegue igualar, o Flamengo consegue jogar mais no final. Mas por tudo isso, pelo que o Vasco produziu, as 17 finalizações, o resultado é de se lamentar. Não seria em outro contexto, mas contexto de luta contra o rebaixamento. 1 ponto já seria suficiente para o Vasco passar a rodada fora da zona de rebaixamento. Por toda essa dificuldade, o Vasco é um lado positivo de rendimento, de lamentar uma derrota para o Flamengo jogando bem, mas era jogo para pelo menos 1 ponto para o Vasco pelo que produziu. O Vasco ele não tem jogado mal. Se você pegar nos últimos 2 meses, um recorte grande, ele fez bons jogos, até quando perdeu. Ele perdeu um jogo para o Palmeiras, que foi o gol do Rafael Veiga, de falta, lembra, no finalzinho do jogo. E a partida contra o Santos, que ele foi goleado, ele começa bem o jogo, leva um gol de pênalti, empata. E aí nos acréscimos tem 2 lances de 2 gols e a partida acaba ali a favor do Santos, ainda no primeiro tempo. Esse foi o pior jogo da sequência. O pior jogo foi contra o América. Sim. Que ele venceu. Sofreu muito. O do Jair. Mas você vê, de lá pra cá, você tem um número alto de jogos onde o Vasco não tem jogado mal, mesmo quando perde, como foi ontem. Não, e achando algumas soluções que a gente não esperava, né? Na própria lateral direita. O Ramon tem mudado o time. O Paulinho entra e entra bem. O Paulinho foi uma descoberta do mercado. Uma boa descoberta. Ninguém esperava. É claro que o Payet é muito mais badalado, e tem que ser mesmo, né? O Payet tem uma história construída fora do Brasil e grande, mas não foi ele a resposta. Para mim, a resposta é o Ramon Dias. É como ele conseguiu encarnar a coisa que o torcedor do Vasco esperava, conseguiu ser sincero nas entrevistas coletivas e de como ele tem melhorado o time em campo. Para mim, ele é a figura. E o retrospecto do Ramon Dias,
gira em torno de 50%. Se o Vasco mantiver esse aproveitamento nos 30 pontos que faltam, 15 pontos chega a 45, que provavelmente é suficiente para escapar. Mas a partir de agora tem um fator que dificulta isso, manter esse aproveitamento, que é se aproximar da zona de rebaixamento no fim do campeonato. A pressão aumenta, a ansiedade. Então, daqui para frente, o Vasco não pode desperdiçar oportunidades como ontem de garantir um pontinho. Contra o Inter, já precisa... Organizados. Acho que depois do gol do Flamengo, já vou passar a palavra para os nossos comentaristas, o Vasco teve ali uma ou outra oportunidade, mas parece que aos poucos o Tite vai conseguindo implementar o que ele acredita de futebol com esses atletas. É claro que ainda está muito cedo, mas a gente já vê algumas características do que ele pensa nesse time. Quem falou aí, agora antes de encerrar o VT, que foi o Thiago Maia, grande jogo do Thiago Maia, que muitas vezes é criticado pela torcida, mas foi muito bem no jogo, assim como o Rossi, que para mim foi o melhor em campo, grandes defesas, mas a gente tem muita coisa para falar, muitos jogadores para destacar também, e começando com os nossos comentaristas, Tirson e Rob. Foi 1-0, mas poderia ter sido 2-1, 3-2, 2-2, 3-3, um jogo com uma cara de clássico mesmo, né? Dá pra gente classificá-los assim. Exatamente. O que o Ramon Dias ali comenta em relação a Lucharmon, né? Foi o que o Vasco fez. Desde o início da partida, o Vasco foi até superior ao Flamengo no início da partida. Sim. Teve mais posse de bola, teve mais vontade, o Flamengo errando muito, domínio, passe, errando jogadas bobas. Alguns jogadores do Flamengo abaixo no início da partida, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, o único que conseguiu, Pedro, muito abaixo. E o único que fazia a grande movimentação do time do Flamengo era o Arrascaeta, que não está bem fisicamente. Foi o cara que conseguiu ainda ditar um ritmo de jogo, conseguir criar algumas situações. E o Vasco não, o Vasco com uma intensidade de jogo muito grande, mas dependendo muito do Verratti. A bola chegar no Verratti e sempre por cima, porque ele não perde uma bola, cara. É impressionante a qualidade desse jogador, e é um argentino que não deixa de brigar por nenhum momento. E aí ele corria, se desgastou muito na marcação, e aí na hora que tinha que criar ele acabava perdendo essa intensidade. O time do Vasco com o Peck não esteve tão bem individualmente. O Paulinho abaixo, o Paulinho não esteve tão bem. O Paê é um jogador que a gente sabe que precisa da bola no pé dele, quando a bola chega no pé dele ele consegue criar situações, mas fisicamente ele está abaixo dos demais. Mas foi um clássico que tudo poderia acontecer. E aí teve a mão do Tite no segundo tempo, observando que o Bruno Henrique não estava no grande momento, não vivia um grande jogo, e ele conseguiu fazer duas modificações, colocando o Gabigol no lugar do Pedro e trocando o Gerson para a esquerda e colocando o Luiz Araújo lá. E aí foi o grande momento do jogo, que foi a bola em profundidade para o Gabigol, ali do Thiago Maia, que fez uma grande partida, que vem fazendo uma grande partida. E aí o Gabigol consegue fazer essa movimentação de profundidade, que entrou ligado, entrou atento, querendo, é isso que a gente espera de um grande jogador. E aí ele conseguiu fazer a jogada para dentro da área, uma infelicidade do Léo, né, para tentar tirar a bola dali, e acabou sobrando para o Gerson, que pegou de primeira e fez um golaço. Mas em si, para quem foi no Maracanã, quem assistiu o jogo na televisão, foi um dos jogos mais eletrizantes, mais emocionantes do clássico, porque tudo podia acontecer naquele momento. Então, assim, trouxe essa sensação pra gente que o Vasco poderia ter saído com gol. Essa jogada aí do Peck, se ele bate de direita de repente, seria interessante. Ele até pegaria ali o goleiro do Flamengo de surpresa lá, de direita, né? Poderia conseguir sair vencendo. Então, o Flamengo conseguiu fazer o gol aonde que, quando o Flamengo fez o gol, trouxe a tranquilidade para o Flamengo. Aí o Vasco começou a fazer as modificações, que não surtiu muito efeito, o Orediano não entrou tão bem, o Jair entrou bem, mas precisava de um homem mais na frente para conseguir dar um ritmo de jogo, aonde que o Vasco não tinha. Eu acho que o Eric Marques poderia ter entrado um pouquinho antes, porque é o jogador que tem esse confronto 1 contra 1 bom, sim, e ao invés dele entrar na esquerda, ele pode entrar na direita e trocar com o Peck de lugar, né? Então, assim, foram mais ou menos essas situações que aconteceram no clássico. E aí, Mr. Rob Porto? Olha, a gente estava preparando aqui, eu, Ricardo Rocha, né, para o jogo da Série B, enquanto o jogo do Vasco e o Flamengo estava rolando, né? Então a gente, obviamente, estava tentando ver enquanto dava para ver, não deu para ver os 90 minutos, obviamente, né? Muito equilibrado. E o momento do Vasco, quando toma o gol, era um momento melhor, né? Exato. Era um momento melhor. O Rossi fez uma partida absolutamente absurda, né? A defesa dele, naquele pechinho do Verratti ali, é a defesa que garante
né, um resultado que traz confiança demais para o time, né? É muito importante. Eu acho que é bom ver o Vasco crescendo assim, pegando um adversário tão forte como o Flamengo, fazendo um jogo equiparado, né, que poderia ter vencido. Agora o Vasco precisa formar ponto, né? Porque tem confronto contra o Inter em casa, São Januário, próxima rodada. Depois o Goiás. E contra o Goiás, o Vasco tem uma vantagem que é o número de vitórias, né? O Vasco tem 8 vitórias, o Goiás tem 7. Então, em pontuação, quer dizer, conseguindo um empate contra o Inter, que é um jogo difícil, mas o jogo contra o Goiás é um jogo definitivo para o Vasco tentar escapar um pouquinho. Eu acho que esse jogo clássico dá para o torcedor do Vasco uma certeza de que vem coisa melhor pela frente, né? É difícil, não pode bobear. Poderia ter saído com um empate ontem, teria sido o melhor dos cenários para o Vasco, eu acho. Eu também acho. E assim, a gente falando muito de Ramon Dias, de Tite, o Ramon já está no Vasco há 3 meses, e é bom a gente frisar isso. O próprio Tite falou isso ontem na entrevista coletiva, que o Ramon já tem um trabalho mais consistente por conta do tempo, e a gente viu um Vasco muito organizado dentro do campo. Mas eu acho que o que o Rob falou é primordial. É claro que jogar bem te deixa mais próximo da vitória. Isso é um fato. Mas o Vasco precisa vencer. E agora tem o Internacional, um jogo em casa que o Inter ganhou. Agora o Santos deu uma desgarrada ali da luta contra o rebaixamento. Mas se o Vasco vencer, o Vasco, no meu ponto de vista, consegue ter um respiro bom. E temos aí a sequência, ótimo colocar, Joãozinho. Faltando 10 jogos, próximo jogo do Vasco, Inter, depois Goiás e Cuiabá fora. Vamos fazer o que o torcedor do Flamengo estava esperando para essa temporada do Flamengo, né? Quer dizer, é o que resta para o Flamengo. Obviamente, a classificação para a Libertadores vai ser uma conquista importante, mas é dentro daquele cenário de expectativa que todo mundo estava querendo para o Flamengo, né? Agora, o título brasileiro é sempre acho que uma prioridade para um elenco, para a qualidade do time tem que ser. Essa é a declaração mais óbvia que o Arrascaeta tem que dar, com certeza. Eu também acho. De acordo? Exatamente, até pelo fato do ano ter sido muito ruim. E agora volta a recuperar essa alegria de jogar, essa confiança, esse comprometimento até o final da competição. E aí vai ficar dependendo muito do resultado do Botafogo, mas tem que fazer a sua parte, como o Thiago Maia falou. Isso. E para fazer essa parte, você tem que também brigar pela Libertadores, sim. E é lógico que você vestindo a camisa do Flamengo de um time tão pesado, tão grande, com um elenco tão qualificado, você tem que pensar em título. O problema é que perdeu muitos pontos lá atrás e aí essa distância aumentou muito diante do Botafogo. Mas tem a possibilidade? Tem. Enquanto houver essa possibilidade de título, tem que continuar brigando. Mas o importante agora é que o time conseguiu trazer essa confiança, esse comprometimento, essa alegria de jogar. Você vê o Gabigol entrando com a alegria que não vinha tendo. Então, assim, o Tite está resgatando alguns jogadores. Precisa resgatar o Cebolinha, precisa resgatar o Pedro. E aos pouquinhos ele vai dando a cara ao time do Flamengo. É pouco tempo de trabalho. É pouquíssimo tempo, são 2 semanas. Claro. São 2 semanas. E você falou sobre Gabigol, Atiço. Esse é um tema que eu sei que você aí de casa fica com a pulga atrás da orelha. Sim. Ontem, quando o Gabigol apareceu ali para entrar, você se perguntou, quem será que vai sair? Será que teremos Pedro e Gabigol jogando juntos pela primeira vez sob comando de Tite? Não foi dessa vez. Quem viu o jogo, era nítido que não tinha como fazer. Os dois entrarem juntos, jogarem juntos. O Pedro estava muito abaixo ontem do jogo, muito abaixo. E agora, essa é uma pergunta que eu faço para você. Essa atuação do Gabigol, que inclusive pareceu mais fino, eu acho que traz com mais vontade. Eu acho que traz de novo a sensação que ele pode vir a ser titular de novo. Porque assim, ele não estava no grande momento dele, ele estava desmotivado, triste em relação a alguns momentos lá com o próprio treinador anterior. E hoje você vê que ele entra com uma motivação diferente. Ele entra falando com todo mundo dentro de campo, com o adversário. Eu estava no Maracanã, você vê a movimentação do atleta. E aí, não somente nessa participação do gol em si, mas dentro do jogo, você vê que ele está querendo muito, né? Então, assim, você vê a movimentação aqui rápida, ele buscando a profundidade, coisa que ele poderia não fazer anteriormente, como a gente já viu em alguns jogos, ele não querendo. Então, assim, hoje, do jeito que ele entrou querendo, eu acho que ele pode voltar a ser titular assim, no lugar do Pedro, que não vem vivendo o grande momento de algum tempo, né? E aí, Rob, se você fosse o Tite? Acho que não resta dúvida que é uma motivação a mais, né, para o Gabigol, né? Obviamente, quando o São Paulo estava no Flamengo, o Gabigol parecia que tinha perdido a vontade de jogar futebol, né? Ele tinha se transformado num jogador que a torcida do Flamengo já não reconhecia mais, né? Tendo sido tão decisivo em todos os outros campeonatos anteriores, né? Alçado ali a comparações com um dos maiores nomes da história do Flamengo.
E de uma hora para outra não dava para entender o que aconteceu com ele, né? Quer dizer, aquele jogador perigosíssimo que todo mundo ficava com medo, esse tipo de jogada ele não está fazendo com o São Paulo. Não mesmo. Disparar na ponta, correr para jogar a bola para trás, que isso, não fazia nunca, né? A Tirson sabe disso. Verdade. Nada como uma mudança, né, de mentalidade dentro do clube com o treinador para você poder mostrar a vontade de que você merece estar ali naquele time titular. Exatamente, porque você dentro do dia a dia, é que eu falo assim, o jogador ele demonstra dentro do treino que ele tem a condição de jogar ou de estar à disposição do treinador. Se você treina desmotivado, triste, o treinador está olhando assim, como é que eu vou confiar naquele atleta para colocar ele dentro do jogo se ele não está com a motivação dentro do treino? E ele tem que fazer essa motivação no treinamento. Então, devido a essa pausa da FIFA, com certeza o trabalho e o treino do Gabigol foi totalmente diferente. Sim. Você já viu no primeiro treino, nos primeiros dias, o Fábio, o que é o preparador físico, abraçando o Gabigol, trazendo ele para cá. Você já viu que o próprio Tite teve conversa com o Gabi. Então, assim, é importante resgatar um jogador com tanta importância que é o Gabigol. Pô. Eu concordo com vocês. E ele parece estar vivendo um outro momento desde que chegou o Tite. Inclusive, antes da gente mostrar aqui os últimos 10 jogos do Flamengo, a gente aqui gosta muito de criticar, quando tem que criticar, mas ontem eu vi uma coisa na coletiva do Flamengo que eu já não via há muito tempo. O preparador físico ao lado do treinador para tirar dúvidas em relação aos jogadores específicos. O Gabigol foi um deles. E o Fábio fala que ele já teve uma melhora, mas ainda tem uma margem de crescimento muito grande. Sim, sem dúvida. Inclusive, o Fábio afirma que depois dos treinamentos o Gabigol está fazendo um trabalho específico. Então isso mostra como algumas coisas que antes provavelmente não estavam funcionando, agora parece que vão voltar a funcionar. Vamos ver como é que vai ser isso. Bota na tela aí pra gente os últimos 10 jogos do Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Tem uma parada duríssima agora no meio de semana contra o Grêmio fora de casa, depois o Bragantino. Esse é um jogo que pode definir muita coisa. Tanto para o Flamengo, como para o Bragantino, como para o Botafogo. Para o Brasileirão. Para o Brasileiro, da parte de cima da tabela. Exatamente. Né? Aí depois pega o Fortaleza fora, Palmeiras em casa, Fluminense no Maracanã, América Mineiro, Atlético Mineiro, Cuiabá e encerra contra o São Paulo lá no Morumbi. Não tem moleza no Campeonato Brasileiro. Rapaz, você olhando aqui... Não tem moleza. Talvez desses 5 aqui, o Santos que está lá embaixo brigando para não cair, seja o jogo menos complicado. Mas na verdade esses jogos também acabam trazendo uma particularidade muito grande, porque tem um desespero do próprio time não vai sair tanto, Exatamente. Vai jogar lá atrás, vai tentar sair uma bola. Aí na parte de baixo aqui, tem um América que provavelmente vai chegar rebaixado. Eu acho que assim, esses 5 primeiros jogos aí vai ser fundamentais para ver o que vai acontecer para o Flamengo brigar ou não pelo título. Falou de Libertadores, o Flamengo já vai brigar ali, já vai estar dentro do grupo. Mas por título, esses 5 primeiros jogos aí vai ser fundamentais. Isso. Dos 5, são 4 que estão lá em cima. Exatamente. É uma sequência bem complicada para o Flamengo. Mas esse jogo também do Fortaleza vai ser adiado, né? Porque é o dia da final da Libertadores. Exatamente. Com certeza vai ser adiado, então vai ser 4 e aí vamos ver quando é que vai ser esse remarcado. E esse jogo contra o Bragantino também foi adiado, vai para uma data FIFA que vai ser provavelmente o Flamengo com desfalque. Exatamente. Sem Gerson, que foi convocado, Arrascaeta, Pulgar. E aí entra também o problema que tem o jogo contra o Fluminense, que entra mais ou menos nesse período da... Daí esse fantasma, você pode usar mais vezes durante a temporada. Deixa eu falar uma coisa aqui pro Pedrosa. Pensa que você não é santista. Minha única alegria do domingo foi o Santos. É um gatilho do 7-1 da Olha, a única alegria. Foi a única alegria o Santos tomando 7. O que aconteceu? Gente, eu vou embora. Não, peraí, Isa, você vai ver o negócio. Eu vou derrubar antes que ele Pedrosa, a gente tinha uma aposta, né? Olha, legal. A gente tinha uma aposta, né? É na volta. É na volta? O João Kleber ligou, pediu pra segurar Justo, a audiência. então tá bom. É que teve uma aposta aqui na sexta-feira. Não, ele veio cheio de mato, lembra disso, Fernanda? Não. Peruca. Apenas uma aposta entre amigos, sem marra, na humildade. Não, marrinha de leve. Não passou nem o Wi-Fi não, aí, né? Seja sincero, você acreditou, né, Pedro? Você não acreditou que você ia usar a peruca na segunda. Você não sentiu medinho hora nenhuma, não. Zero medo. Zero medo. Quem tem Rossi no gol não tem medo. Eu vou botar a camiseta dos irmãozinhos juntas, vou fazer vestir a mesma camisa. Zero medo. Vai ficar amiguinho. Vai passar o programa inteiro com a mesma camisa, um com um braço, outro com o outro. Vamos parar agora. Não passou nem o Wi-Fi ali. Lá em Caraí o Wi-Fi nem passou. Ô, Pedrosa,
Normal o que tá acontecendo, cara. Normal. Inclusive no Campeonato Brasileiro. O Vasco não vence o Flamengo desde 2015. É normal, estranho seria se o resultado fosse outro, Isabelle Benito. Mas eu acho que mais que a Gabigol, você sonha com o Gerson. Beijo, bebê! Tchau! Olha aqui, deixa eu falar, tem agora o corte. Muito bem, boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Vamos ter um grande debate aqui sobre esse super clássico. De um lado, nosso careca de HD, o vascaíno Lucas Pedrosa, e do outro, o nosso grande rubro-negro, Vene Casagrande. Cada um vai fazer a leitura do seu time, até porque nós aqui falamos dos nossos times e somos bem clubistas, é verdade. Esse é o nosso DNA do SBT Esporte Rio. Teve uma aposta aqui, antes de tudo. Vamos botar o careca pra falar do Vasco com a peru. Não, a gente bota a peruca. Aqui. Cadê o VAR? Cadê o VAR? Primeiro coloca a peruca, eu não vou falar do Vasco com peruca. É isso, ele bota a peruca e depois ele tira na hora do Vasco. Cadê? Você é gente boa contigo, hein? Você é mesmo, tá muito marrento ele, né? Você é gente boa contigo. Põe o VAR aí, cadê? Ai, eu quero ver vocês cantarem. Paiê, paiê, paiê. Eu não lembrava dessa. Tá bom. Quem perdeu usa peruca. Fechado. Cadê a peruca? Descabelada, mas tá ali. Ah, então tem até um falei, gente, troquei de roupa, não, sou eu agora. Bom, Pedrosa, aqui, ó, toma. Vai querer colocar aqui? Você quer que eu coloque? Eu vou ter essa honra o Venê, de mexer nessa careca aqui? Venê, eu sei brincar e desço pro play, pô. Voltou essa Bora. Tá bonitinho, Pedrosa. Quarto frame. Se vocês... Não, mas olha só, é G4. Ah, tá. É isso. Ô, Venê, fala pra mim o que você achou do Flamengo, sua análise desse jogo. Boa tarde a todo mundo aí que está nos assistindo. Uma boa segunda-feira, Lucas Pedrosa. É o seguinte, eu achei um baita jogo do Flamengo, a verdade é essa. Foi um jogo extremamente difícil, o Vasco, como a gente já imaginava, fez um jogo extremamente duro contra o Flamengo, mas a gente tem que destacar aqui alguns jogadores individualmente falando. Vamos lá, primeiro, eu quero começar falando do Rossi, que na minha opinião foi o melhor em campo, uma partidaça. Quanto mais o tempo passa, mais seguro e confiante ele fica. E ele foi extremamente importante ontem. O que ele fez ontem na defesa da cabeçada do Verratti foi algo absurdo. Foi um gol que ele marcou. Foi uma defesaça e eu vou eleger aqui o Rossi como o melhor em campo. Fabrício Bruno, eu venho falando aqui a temporada inteira, mas uma grande partida desse jogador, soube neutralizar muito bem ali na medida do possível o Verratti. Meio de campo falando, Arrascaeta, enquanto ele estava bem fisicamente, fez uma grande partida. Eu falei até aqui que ele estava endiabrado ontem contra o Vasco, mas aí depois ele cansou, acabou sendo substituído. E o Gerson novamente sendo super decisivo, fazendo o gol da vitória. Numa jogada que pouca gente imaginava, mas aí tem o dedo do Tite, a verdade é essa. O Tite soube fazer a leitura muito bem e quando ele fez a leitura muito bem, fez uma mudança ali, uma alteração, que depois a gente pode falar sobre isso. O Gerson apareceu como elemento surpresa do outro lado, já que ele estava jogando pelo outro lado e acabou fazendo o gol da vitória. No ataque, aí a gente pode falar aqui a entrada do Gabigol, depois a gente pode comentar isso também, a entrada do Gabigol, mas eu vou destacar de maneira negativa o Pedro. Acho que a gente pode esperar muito mais do Pedro. Infelizmente, eu tenho que fazer essa crítica ao Pedro. Se alguém tem que melhorar no time do Flamengo, é o Pedro. Para resumir, o Pedro contra o Vasco foi um cemitério de jogadas. Toda bola que ia nele, ele não conseguia dar continuidade. Mas, de maneira geral, foi uma grande partida. Do Pulgar também. Acho que o Pulgar foi muito bem em campo. Novamente, né? Ele vem jogando muito bem. Acho que, assim, de maneira geral, se a gente parar e analisar ali, o Flamengo, de fato, foi muito bem, fez uma grande partida e conquistou uma excelente vitória. A parte do positivo e negativo... Não, porque tem outro negativo. Tá. Então que vai ser mais negativo ainda. Vou te perguntar. É isso. Você, Lucas Pedrosa, sua análise pelo lado do Vasco da Gama. Vou tirar essa palhaçada aqui. A culpa não é sua, Pedrosa. Não, a culpa é do Rossi. Eu sou apenas o analista. Mas olha, o Léo Jardim foi muito bem também, vamos lá, Pedrosa? Vamos lá. Tira o fantasminha dali, por favor. Seguinte, foi um grande jogo no Maracanã, um clássico muito equilibrado, como há muito tempo a gente não via entre Vasco e Flamengo. Eu vi duas equipes que não estavam com medo uma da outra, muito pelo contrário, duas equipes que estavam tentando jogar. Inclusive, essa alternância de controle de quem estava melhor aconteceu constantemente durante os 90 minutos. Se você for pegar aí o início do primeiro tempo, ele foi um início equilibrado, depois o Vasco foi melhor. Aí, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o Flamengo começou a amassar o Vasco. Volta para o segundo tempo, o Vasco estava muito bem, inclusive leva ao gol no melhor momento do time na partida. Leva ao gol depois da cabeçada do Verratti, que o Rossi faz a defesa, leva ao gol depois do Zé Gabriel ter perdido um gol debaixo da trave, numa jogada ali, o próprio Payet hesitou num chute e leva ao gol justamente porque no 11 contra 11,
como a gente fez aqui na sexta-feira, o jogo estava extremamente equilibrado. O Vasco naquele momento ali, inclusive, estava melhor do que o Flamengo, porque é 11 contra 11. Só que quando você pega o elenco do Flamengo, enquanto entraram Orediano e Jair, com todo respeito ao Jair, estava entrando ali do outro lado o Everton Ribeiro e o Gabigol. Estava entrando o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo. Então, quem ganhou o jogo foram as trocas. Foi o momento que Mas o jogo pelas peças ou pela leitura dos treinadores? O momento que o jogo foi decidido foi nas substituições. E aí eu, que gosto muito do Ramon, entendo que ele errou. Ele errou porque naquele momento ali da partida, quem estava dominando era o Vasco. O Vasco estava no melhor momento. Então, para que ele foi fazer a substituição? Eu até consigo entender que ele quis dar um pouco mais de qualidade com a entrada do Jair e com a saída do Zé Gabriel. Mas o Zé Gabriel estava fazendo